Hora da sua dose de dúvida, pois a pergunta certa é o começo de toda boa resposta. Vamos pensar juntos? A realidade. O que você considera real? Uma pergunta que ecoa pelos séculos, sussurrada por vozes que ousam olhar além do véu do comum. Vivemos em um mundo de aparências, onde o que vemos, ouvimos e tocamos muitas vezes se revela apenas um reflexo distorcido, uma sombra dançante na parede de uma caverna. Platão, com sua genialidade atemporal, nos apresentou a alegoria da caverna, um convite visceral para questionarmos a própria natureza daquilo que chamamos de verdade. Somos os prisioneiros acorrentados, resignados a aceitar as sombras projetadas como a totalidade da existência, assim como a sombra da alma que Carl Jung nos revelou, representando as partes reprimidas e não reconhecidas de nós mesmos. As sombras na caverna de Platão são a projeção distorcida do que realmente é. Elas nos prendem, nos limitam, nos impedem de vislumbrar a luz que existe para além das paredes de nossa percepção. Você já sentiu essa limitação? Essa sensação de que há algo mais profundo, esperando para ser descoberto, mas que se esvai sempre que você tenta agarrá-lo? Friedrich Nietzsche, anos depois, nos desafiaria a uma transvaloração de todos os valores. Platão nos chama para questionar o que valorizamos como real. Nietzsche nos impulsiona a reavaliar radicalmente esses valores. A alegoria da caverna se torna, então, o ponto de partida para essa reavaliação, um convite para desmantelar as fundações de nossas crenças sobre o que é verdadeiramente valioso, sobre o que é verdadeiramente real. Existe um medo primordial em todos nós, o medo do desconhecido, e muitas vezes a ilusão oferece um conforto perigoso. Deixar o familiar, mesmo que ilusório, é um ato de coragem que revela muito sobre nossa busca incessante por significado e segurança. Mas e se a verdadeira segurança não estiver na ilusão confortante, mas na busca árdua e solitária pela luz? A promessa de sair da caverna, de se libertar das correntes, de encarar o sol que cega e ilumina, é uma promessa de compreensão mais profunda, de uma realidade que, embora possa ser mais difícil de suportar, é inegavelmente mais autêntica. Você está pronto para questionar as sombras que te acorrentam? Você está disposto a dar o primeiro passo rumo à luz, mesmo que ela queime seus olhos acostumados à escuridão? Platão, em sua alegoria, nos convida a desvendar as 7 correntes que nos prendem à ilusão. A primeira corrente é o próprio limite da nossa percepção sensorial. O mundo que tocamos, vemos e ouvimos, por mais vívido que pareça, é apenas um reflexo pálido da verdade. Nossas experiências diárias, moldadas pelos sentidos, podem nos aprisionar em uma caverna perceptual, impedindo-nos de vislumbrar as formas eternas, as essências imutáveis que constituem a verdadeira realidade. O que parece sólido pode ser fluido, o que parece claro pode ser opaco. A ascensão para fora da caverna é a jornada do conhecimento e da razão, a busca pela luz do sol filosófica. Essa luz, embora desorientadora e por vezes dolorosa para os olhos acostumados à penumbra, é o que ilumina as ilusões. Ela nos força a reconhecer as sombras que antes aceitávamos como reais. Há um processo difícil que exige desapego do familiar, da segurança ilusória que as correntes nos proporcionavam, e então o prisioneiro liberto se depara com o desafio mais complexo, o retorno. A dificuldade de comunicar a verdade a quem ainda está imerso na escuridão da caverna. Quantas vezes, ao alcançarmos um nível de clareza, nos deparamos com a incompreensão, o ceticismo, até mesmo a hostilidade daqueles que permanecem acorrentados. Essa dinâmica, tão vividamente retratada por Platão, ecoa em nossa própria sociedade, onde verdades inconvenientes são frequentemente rejeitadas em favor de narrativas confortáveis. No ápice dessa jornada está a forma do bem, o sol da razão, o princípio supremo de toda realidade e cognição. Como podemos, em nossas vidas, buscar essa luz para discernir o que é genuinamente bom e verdadeiro, em vez de nos contentarmos com as sombras projetadas? As lições da caverna nos armam com uma ferramenta poderosa. Elas nos equipam para identificar as manipulações modernas, as sombras projetadas pela mídia, pela política, pelas incessantes correntes das redes sociais. Cultivar o pensamento crítico, a capacidade de questionar ativamente o que nos é apresentado, é o caminho para viver uma existência mais autêntica, fundamentada na realidade, e não em meras ilusões. A pergunta que permanece é: você reconhece as correntes que te prendem? Vivemos em uma era obcecada pela felicidade, mas uma felicidade frequentemente fabricada, uma construção frágil erguida sobre as sombras. Na parede da caverna, a cultura
cultura contemporânea, com sua ênfase na gratificação instantânea e no prazer superficial, aprisiona muitos de nós em uma caverna de expectativas irreais. Confundimos o bem-estar passageiro, a euforia momentânea, com a verdadeira realização que advém de uma vida com propósito. Essa busca incessante pela somente a felicidade nos cega para as fontes mais profundas e duradouras de significado. O consumismo, com seu ciclo vicioso de desejo por bens materiais e status social, é um dos artífices dessa fabricação. Ele projeta sombras sedutoras na parede da nossa mente, nos convencendo de que a aquisição externa é a chave para a plenitude. Tornamo-nos prisioneiros desse ciclo, afastados do que realmente importa. Platão, ao valorizar o mundo das formas e a primazia da razão, nos oferece um caminho para a libertação através do desapego. Ele nos convida a desvencilharmos das ilusões sensoriais e materiais, permitindo-nos vislumbrar uma realidade mais substancial, onde o valor reside no ser, não no ter. Essa jornada rumo à autenticidade, no entanto, não é isenta de desconforto. Questionar a realidade socialmente construída, desmascarar as sombras que nos cercam, inevitavelmente gera resistência. O preço da autenticidade é a coragem de enfrentar esse desconforto, de reconhecer que a saída da caverna, por mais desafiadora que seja, é essencial para uma vida verdadeiramente significativa. Como, então, podemos utilizar as ferramentas platônicas contra essa manipulação? Precisamos desenvolver uma percepção mais nítida da realidade, aprendendo a identificar e resistir às sombras projetadas por narrativas sociais, políticas e midiáticas. Isso envolve um exercício constante de questionamento, uma busca ativa pela verdade, mesmo quando ela se apresenta de forma incômoda. A verdadeira realização não está em acumular mais sombras, mas em buscar a luz que as dissipa. Você está pronto para desapegar-se das sombras que o aprisionam? A verdade, para Platão, não é uma rocha sólida e imutável, mas um processo dinâmico, uma ascensão constante através do questionamento. Essa é a natureza dialética do conhecimento platônico, onde cada sombra que reconhecemos nos força a buscar uma compreensão mais profunda, um degrau a mais na escada que leva para fora da caverna. O que você considera sua verdade pode ser apenas um eco distorcido, um reflexo imperfeito da realidade. Muitas vezes, aceitamos ecos de crenças familiares, dogmas transmitidos sem o devido exame crítico. Esses ecos se tornam nossas verdades absolutas, aprisionando-nos na caverna do senso comum, como um prisioneiro que só conhece as sombras. Você se apega a elas, defendendo-as como se fossem a totalidade do que existe. Mas a dialética nos ensina a ir além, a desmantelar essas crenças, a questionar a origem e a validade daquilo que tomamos como certo. O diálogo socrático, essa ferramenta poderosa de libertação, é a encarnação prática dessa dialética. Através do questionamento rigoroso, expomos as contradições, desvendamos as ilusões e nos aproximamos, passo a passo, da verdade. O perigo reside no conforto do erro. É infinitamente mais fácil permanecer na ignorância familiar do que enfrentar a confusão e o esforço inerentes à busca pela verdade. Platão nos desafia a superar essa inércia, a abraçar a incerteza como um trampolim para o conhecimento. Como você pode desafiar sua própria caverna? Comece aplicando a dialética platônica em seu dia a dia. Questione suas próprias convicções. Pergunte-se, de onde vêm essas crenças? Quais evidências as sustentam? Busque ativamente por perspectivas diferentes. Ao fazer isso, você começa a distinguir o real do ilusório, não apenas nas grandes narrativas, mas nas fundações do seu próprio pensamento. A verdade não é encontrada, ela é construída através da persistência dialética. Você pergunta, o que você realmente sabe? O legado de Platão transcende sua própria existência, moldando a forma como buscamos a realidade. O sol da razão, que ele tão brilhantemente simbolizou, não se apagou com o tempo. Pelo contrário, inspirou gerações de pensadores e, crucialmente, o desenvolvimento da ciência. Assim como Platão nos incentivou a olhar além das sombras, a ciência também se dedica a desvendar as leis fundamentais do universo, buscando a verdade para além das aparências superficiais. A ciência, em muitos aspectos, pode ser vista como uma nova e poderosa saída da caverna. Seus métodos, a observação rigorosa, a experimentação controlada, o raciocínio lógico e dedutivo, nos fornecem ferramentas para mapear e compreender a realidade de forma mais objetiva. Através deles, superamos as limitações da mera percepção sensorial que tantas vezes nos engana. No entanto, é vital reconhecer que a própria ciência pode gerar suas sombras. Dogmas científicos, interpretações equivocadas de dados, a aplicação indevida de teorias, tudo isso pode nos aprisionar em novas formas de ilusão. O ceticismo saudável e a crítica contínua, que com o espírito platônico, são essenciais para evitar que a ciência se torne apenas mais uma parede na nossa caverna. É na interseção
intersecção da filosofia e da ciência que encontramos um terreno fértil para a compreensão profunda. Enquanto a ciência nos diz como as coisas funcionam, a filosofia, com suas perguntas persistentes, nos guia na interpretação desse como, respondendo ao porquê e ao para quê. Na era da informação, onde somos bombardeados por um dilúvio de dados e narrativas, essa colaboração se torna ainda mais crucial. Cultivar um olhar crítico nos permite navegar por esse mar de informações, distinguindo fatos científicos e raciocínio filosófico de narrativas enganosas e das inumeráveis sombras digitais que nos cercam. A busca pela realidade é um empreendimento contínuo, uma dança entre a razão empírica e a investigação filosófica. Você está atento às sombras que a própria ciência pode projetar? Ainda que as sombras projetadas na parede da caverna possam parecer reconfortantes em sua familiaridade, o medo do que está além delas é um obstáculo poderoso. Confrontar a realidade com sua complexidade e, por vezes, sua dureza pode ser assustador. No entanto, é nessa coragem de olhar para o sol da razão que reside a verdadeira libertação. Platão nos ensina que a busca pela realidade externa está intrinsecamente ligada à organização interna da alma. Para alcançar a virtude e o autodomínio, a razão deve governar as paixões e os desejos, guiando-nos para uma existência mais ordenada e autêntica. Permanecer na caverna, abraçar a ignorância voluntária, tem um custo alto. Essa escolha leva à estagnação pessoal, à alienação do mundo e, mais gravemente, à incapacidade de agir eticamente e de forma autêntica. Viver imerso em ilusões nos impede de realizar nosso potencial mais verdadeiro. A jornada do filósofo, a jornada de qualquer um que busca distinguir a realidade da ilusão, não é um destino final, mas um processo contínuo de autoaperfeiçoamento e questionamento. É a perseverança nessa busca que nos define. Este é o seu chamado para sair da caverna. A alegoria de Platão não é apenas uma história antiga, é um espelho que reflete nossa própria condição. Use as lições aprendidas para iniciar sua jornada de discernimento. Comece a questionar as sombras que você aceita como verdade. Busque a clareza, abrace a complexidade e construa uma vida fundamentada na autenticidade e na incessante busca pela verdade. A luz do sol espera por aqueles corajosos o suficiente para sair da escuridão. Você está pronto para dar esse passo? Platão, com sua alegoria temporal, nos deixou um legado que ressoa profundamente em nossa própria jornada de autoconhecimento. A saída da caverna não é apenas uma fuga da ignorância, mas um processo de se tornar completo, integrado. Essa jornada ressoa com a individuação de Carl Jung, a busca pela totalidade do ser, pela fusão entre aquilo que acreditamos ser e aquilo que realmente somos. É a integração de todas as partes de nós mesmos, reconhecendo as sombras e trazendo-as para a luz, para que possamos nos tornar inteiros. A força motriz que nos impulsiona para fora da caverna, para longe das sombras conhecidas. Não é apenas a mera busca pela verdade, é a vontade de poder em seu sentido mais elevado, como nos ensinou Nietzsche. É a capacidade de superar a si mesmo, de romper as correntes autoimpostas, de libertar-se de nossas limitações e de criar, a partir da realidade que desvelamos, nossos próprios valores. Essa vontade de ascender, de se tornar mais do que se é o motor que nos permite encarar o sol ofuscante da verdade. A realidade, portanto, não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada constante. É um processo contínuo de questionamento, de desvelamento, de desaprender para reaprender. Cada sombra que reconhecemos, cada ilusão que dissipamos, nos aproxima um pouco mais da clareza, que é a busca pelas formas platônicas, pela essência das coisas, pela verdade última. Inspire cada um de vocês a iluminar sua própria caverna. Que vocês transformem a ilusão em sabedoria, a aparência em autenticidade. Que a luz do sol da razão os guie sempre. A pergunta final que ecoa é: qual a próxima sombra que você está pronto para desmascarar?